Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Catarina, médica e coordenadora médica ali da UPA-Sul. Trabalho junto com a doutora Tamara ali na coordenação. Eu vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre a dengue, sobre o fluxograma da dengue ali na nossa unidade, tá? A doutora Carol, nossa infectologista, já fez uma aulinha sobre a dengue, a doença em si, classificação, condutas. E agora eu vou falar também sobre isso, vou dar uma pincelada sobre isso, mas vou falar mais sobre o fluxo ali na nossa unidade, tá? Vamos lá. O paciente vai chegar ali na triagem referindo febre e dois ou mais dos seguintes sintomas, tá? Náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias. Tá, Catarina. Então, se o paciente referir febre, náusea e vômito, então isso enquadra? Não. Nos foi orientado que náuseas ou vômitos é um, mialgia ou artralgia é um, exantema ou petequias também conta como um, e cefaleia ou dor retroorbital também conta como um. Então, ele tem que ter, por exemplo, febre, vômitos e dor no corpo. Febre, vômitos e cefaleia. Febre, exantema e cefaleia, tá? Então tem que, não dá para enquadrar só náuseas e vômitos como dois. A nossa equipe de enfermagem está sendo treinada para que a gente consiga seguir um fluxo bem certinho ali, tá? Então tá, esse paciente ele vai ser enquadrado como uma suspeita de dengue. Ainda ali na triagem, vai receber a classificação conforme o protocolo da unidade. Então, conforme a alteração de sinais vitais, se tiver sangramento, se tiver instabilidade, ele vai ser classificado ali em verde, amarelo, laranja, vermelho, conforme o nosso protocolo da unidade. Mas dentro dessa classificação, dentro ali no prontuário do classificador, do enfermeiro, vai estar a classificação da dengue, então se ele é A, B ou C ou D, identificado ali na triagem. Claro, no nosso atendimento, se surgir alguma informação nova, essa classificação pode mudar, certo? Mas a princípio ele vai ser classificado desde a triagem já, tá? Ali na triagem já vai receber uma hidratação via oral. Então, assim, orientação, olha, vai se hidratando, continua bebendo água até o médico te chamar, tá? Então vai ter essa orientação ali. E já vai ser entregue o cartão da dengue. Muito importante, chegou o paciente no teu consultório e ele não recebeu o cartão da dengue, entregue, imprima o cartão da dengue para ele, tá? Às vezes acontece, a gente tem um fluxo aumentado de pacientes, pode ser que chegou lá no consultório e ele referiu outro sintoma, então isso pode ser dinâmico, tá bom? O paciente que ele é uma dengue D, certo? A gente vai ver ali a classificação bem certinho. Mas o paciente dengue D, ele não vai precisar fazer prova do laço, avaliação de potência postural, porque ele já é uma dengue D, certo? O paciente dengue C, a gente vai ver ali certinho também os sinais de alarme. Se ele já tem os sinais de alarme da dengue C, não precisa fazer impotência postural e prova do laço, tá bom? Então, é um paciente que ele já foi enquadrado no paciente de dengue C, ele não precisa fazer um exame de triagem para isso, tá? Um paciente que já tem comorbidades, já tem um risco social, ou já vem com petequias, ele não vai precisar fazer prova do laço, por exemplo, porque ele já é um dengue B. A prova do laço, ela somente serve para um paciente que não tem comorbidade nenhuma, não tem petequias espontâneas, não tem sinal de alarme, que já classificaria como C, para ele sair do grupo A e ir para o grupo B, certo? Se ele já é um B, se ele já tem comorbidade, não se faz prova do laço. Assim como um paciente que já vem com sangramento, já vem com síncope, já vem com alguma outra desses sinais de alarme, ele vai ser um paciente já C, ele não precisa de avaliação postural, tá bom? Todo mundo entende sobre isso, né? Então, o paciente que deu todas as provas negativas, não tem comorbidade, não tem sinal de alarme, não tem estabilidade, ele é um paciente A, tá? Aqui estão as classificações. Então, o paciente do grupo A, ele é um paciente sem sinal de alarme, não tem condição especial, não tem comorbidades. O B, ele já tem isso, ou a prova do laço positiva, tá? Então, é um paciente que o primeiro atendimento, o primeiro exame tem que ser na unidade de emergência, tá? Para justamente avaliar dentro do hemograma se ele não vai virar um grupo C, tá?
O paciente C, ele já tem sinais de alarme, ou hipotensão postural positiva, ele tem dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sinais de ascite, derrame pleural, derrame pericárdio, então já tem extravasamento para terceiro espaço. Sincopou, já tem então um síncope referida ou assistida, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosas. Lembrando que os sangramentos graves já enquadram como D. Aqui é sangramento nasal, sangramento nas fezes, é um sangramento de gengiva, um sangramento mais discreto, tá? Ou elevação progressiva do hematócrito. Então, é um paciente que, digamos, está acompanhando ali no posto por uma dengue B, e de repente ele começou a elevar o hematócrito, cada dia está mais elevado, ele é um grupo C, ele vai ter que fazer hidratação endovenosa, vai ter que ficar internado, porque é um paciente que não está respondendo bem ao tratamento ambulatorial, tá? O paciente D é um paciente que já vai direto para a sala de reanimação, né, pessoal? O paciente em choque, sinais de comprometimento de órgãos, o paciente que já chega hipotenso, taquicárdico, oligúrico, cometimento capilar elevado, acúmulo de líquidos, então fazendo às vezes uma insuficiência respiratória por causa de um derrame pleural, um edema agudo. É um paciente que é potencialmente fatal, tá? Então, é um paciente já encaminhado direto para a sala de reanimação. Ou um paciente que é um dengue C, que apesar de uma hidratação agressiva, ele não melhora o hematócrito. Então, é um paciente que está imunoconcentrado, é um paciente que vai estabilizar a qualquer momento, tá? Aqui a gente consegue ver mais a parte de quando chega para a gente, certo? Então, o paciente ele chegou classificado como A. É um paciente que ele vai, todos eles vão ter que receber a notificação, coletar o teste da dengue na unidade. Esse teste ele é feito no LAMUF. Então, essa notificação ela tem que ser muito bem feita, tá? Com o dia certinho dos sintomas, do primeiro dia de sintomas, para que o LAMUF saiba qual teste realizar naquela amostra. Então, se o paciente foi, coletou e ele estava no quarto dia de sintoma, o teste vai ser diferente do sétimo dia de sintoma. Então, a gente precisa que nessa notificação seja feito corretamente o preenchimento do primeiro dia de sintomas. Então, notificar para poder coletar o teste da dengue. Já orientar a hidratação adequada na unidade. Então, se for grupo A e B, orientar a hidratação via oral. Se for grupo C, a gente já vai ali ver como que é a hidratação endovenosa, tá? O D também vamos ver, tá? E aí o A, ele não vai precisar fazer exame na unidade, de hemograma, nada disso. Ele vai ser bem orientado. Vai ser prescrito os sintomáticos e não é só de pirona, sintomático para prurido, porque o paciente pode chegar a ter coceira, depois de uns dias, às vezes ele volta na unidade só por isso, tá? Para náusea, então, prescrever um antimédico adequado, às vezes mais de uma opção, porque o paciente precisa não estar vomitando para conseguir se hidratar. Então, isso é muito importante. A prescrição das medicações que ele vai precisar nos próximos dias, certo? E a prescrição da hidratação adequada ao peso dele. Tá? Então, hoje a gente tem calculadoras que fazem isso mais fácil. O paciente tem que ter na prescrição dele a quantidade de líquido que ele tem que tomar por dia, tá? Seja dividido em soro de hidratação, suco, água, enfim, não é só para falar hidratação, tá? Tem que estar o cálculo certinho ali pelo peso dele, porque se você não sabe fazer, você imagina se o paciente vai saber fazer em casa. Depois esse paciente, ele era um A, ele acaba voltando como um C ou um D, porque não soube se tratar adequadamente, tá? Orientação também de prevenção, então, prevenção contra os mosquitos, então, avaliar onde tem água parada, tem mosquiteiros, repelentes, tudo isso também faz parte da nossa orientação em todos os graus da doença, tá? Esse paciente grupo A, ele não vai precisar ficar avaliando o hematócrito dele todo dia, certo? Ele não vai fazer nem o primeiro exame, ele não tem necessidade. Então, a gente vai orientar que no quinto dia de doença, ou se ele cessar a febre antes, 24 horas depois da defervescência, ele tem que ir no posto de saúde para avaliação clínica e laboratorial no posto de saúde. Então, o paciente está no terceiro dia, acabou a febre dele. No quarto dia, ele tem que ir no posto. O paciente está no quinto dia, ele ainda está com febre, teve febre há poucas horas, ele vai no posto, porque é onde a fase da doença crítica começa, certo? E orientar os sinais de alarme. Às vezes, no segundo dia, o paciente começa a sangrar, às vezes, no segundo dia, o paciente começa com petequias, às vezes, no segundo dia, o paciente já muda a classificação e ele precisa retornar na emergência, tá bom?
Então, parte do A é orientar muito bem o paciente para que ele não evolua mal em casa, tá? Porque é um paciente que ele não vai ficar tendo acompanhamento tão de perto. O paciente do grupo B é o paciente já com comorbidades ou já com prova do laço positivo, ele já tem um risco aumentado de evoluir mal. Então, é um paciente que a gente tem que controlar muito melhor. Ele vai fazer o primeiro hemograma dele na unidade e vai ser avaliado o primeiro hematócrito ainda na unidade, tá? Enquanto isso, orientar a hidratação. Muitas vezes a gente vai fazer medicação endovenosa, então dipirona, antimédico. Então já pode fazer uma hidratação EV. Não é uma hidratação tão intensa igual a gente vai ver no grupo C e no D, mas não tem problema se fizer. Mas a hidratação do grupo B ainda é via oral, tá? É, chegou o hematócrito, né? Porque o mais importante no hemograma que a gente vê é o hematócrito. A gente vai ver que vai ter certa plaquetopenia, leucopenia, isso é natural na dengue, no curso da doença isso vai acontecer. A gente vai se preocupar com a plaqueta se ela estiver muito diminuída. Então, uma plaquetopenia de 30 mil, uma plaquetopenia de 20 mil, a gente vai precisar avaliar com mais carinho daí essa plaquetopenia. Agora sim, o paciente está com 120 mil plaquetas, isso é uma coisa esperada na dengue, que vai ter uma plaquetopenia, certo? O que a gente precisa deixar ele bem orientado sobre os sangramentos e os riscos de evoluir mal e olhar o hematócrito. Se o hematócrito estiver normal, é um paciente que não está hemoconcentrado, ele está no curso natural da doença. Ele vai ser encaminhado no posto de saúde e vai ter avaliação clínica e laboratorial a cada 24 horas. O fluxograma do Ministério da Saúde diz de 24 a 48 horas. Aqui no município, a gente foi orientado que os postos de saúde estão orientados para fazer o acompanhamento a cada 24 horas, certo? Então, de 24 a 24 horas, ele vai lá, vai coletar o hemograma, vai para casa, vai retornar depois com o médico e vai manter a hidratação que ele está fazendo, que você, que atendeu ele primeiro, prescreveu. Então, ele tem que sair dali com a prescrição de sintomáticos correta e com a hidratação via oral correta para o peso dele, certo? Para que esse paciente não retorne depois com uma dengue C ou D, tá? Então, se o paciente não hidratar adequadamente em casa, ele vai ter elevação progressiva do hematócrito, ele vai virar um dengue C, ele vai precisar ficar internado, certo? Então a gente tem que prevenir que essas dengues B se tornem dengues Cs. Então precisa estar escrito na receita do paciente quanto de líquido ele tem que tomar por dia, tá? E as outras orientações que também tem no grupo A, certo? Ah, o paciente está acompanhando na unidade de saúde e a unidade começou a acompanhar a cada 48 horas, enfim. Deu o quinto dia, se ele ainda tem febre, ele tem que ir lá. E se ele está na defervescência, ele tem que ir lá. O quinto dia, ele precisa fazer esse acompanhamento, tá? Hematócrito elevado. Então, o paciente fez o primeiro hemograma dele e ele veio com hematócrito elevado, certo? Esse paciente, ele não é mais B. Esse é um paciente que se tornou do grupo C, certo? É um paciente que tem alto risco de evoluir mal. Por mais que ele esteja sorrindo na tua frente, por mais que ele esteja referindo melhora dos sintomas, é um paciente que pode vir a sangrar a qualquer momento. A dengue é uma doença que quando ela agrava muito rápido. Então, a gente precisa respeitar o fluxograma e precisa respeitar cada etapa para que a gente não veja o paciente que ontem estava bem voltar sangrando no outro dia. Então, a gente precisa seguir a risca, mesmo que pareça que o paciente esteja bem. Se ele está hemoconcentrado, ele não está bem, tá? Não está recebendo, ou ele não recebeu a hidratação adequada e agora a gente vai ter que hidratar via endovenosa para prevenir que ele não evolua mal. Ou ele está fazendo a hidratação adequada e não está sendo eficiente. Então ele vai precisar tomar soro na veia durante uns 2 dias, tá? Todos os pacientes são notificados, são coletados o teste da dengue, esse teste vai ser rodado no LAMUF. Esse paciente que é dengue C, se ele chegou com o B, ele já fez o primeiro hemograma, certo? Se ele já chegou com sinais de alarme, sangramento de mucosa, igual a gente viu ali, ele vai ser coletado o primeiro hemograma na unidade, igual da dengue B. Só que essa hidratação, ela já é feita endovenosa, obrigatoriamente. Diferente do grupo B, que a gente pode deixar ele bebendo água ali, no grupo C ele precisa receber 10 ml por quilograma na primeira hora e pode se repetir até 3 vezes, tá? Então, 10 ml por quilograma, enquanto o hematócrito não chega.
Na nossa unidade, geralmente o hemograma sai em 2 horas, tá? A gente tem algumas unidades aí no país que demoram um pouco mais, por isso que tu segue fazendo ali a hidratação mais intensa. Esse hemograma, ele vai sair em 2 horas. Grande parte desses pacientes, eles melhoram o hematócrito nesse segundo hemograma. Então, a gente pode liberar eles para casa? Não. O paciente tem que ser, ele tem que ser internado por 48 horas para ser observado sinais vitais, então, estabilidade hemodinâmica, estabilidade do hematócrito, cessação da febre e e a plaqueta em elevação. A gente tem alguns critérios de alta. Então, esse paciente ele tem que ser internado, mesmo que o segundo hemograma ele já não esteja mais hemoconcentrado. Tá vendo a importância da gente tratar bem o paciente B para que ele não precise chegar para a gente é, como um C, porque a gente vai ter que internar ele, tá? O paciente tendo uma melhora clínica, sinais estáveis, o hematócrito caiu no segundo hemograma depois da hidratação, iniciamos a fase de manutenção da hidratação. Então, primeira fase da hidratação de manutenção, 25 ml por quilo em 6 horas. Então, tu vai dividir esse valor em 6 horas, vai colocar certinho ali na prescrição quanto de soro ele tem que receber por hora, para que a enfermagem faça corretamente, tá? Se houver melhora depois, então, dessa fase de 6 horas, ele continua estável, perfeito. A gente vai para a segunda fase, tá? A gente vai fazer 25 ml por quilo em 8 horas daí, tá? Então, a gente vai diminuindo a quantidade por hora que ele vai receber de soro ali na unidade. Nesse meio tempo, o paciente é para estar sendo é, regulado, tá? Aqui na nossa região, a gente utiliza o sistema do CISREG, então o paciente tem que ser inserido no CISREG, para que o CISREG regule, então, para algum hospital de retaguarda, certo? Ah, não temos vagas no hospital de retaguarda, não foi aceito, enfim, isso pode acontecer. Então, a gente tenta o hospital de referência e, em último caso, o SAMU, tá? É assim que vai ser o fluxo aqui. O paciente não melhorou depois dessas três fases de ataque da hidratação. É um paciente C, que não melhorou com a hidratação agressiva, né? Então, ele se torna um paciente D. Um paciente que a qualquer momento pode estabilizar. É um paciente que recebeu aí quase 2, 3 litros de soro e não diluiu. É um paciente que ele pode sangrar a qualquer momento, tá? Ele pode evoluir para choque a qualquer momento. Então, é um paciente que precisa estar em sala de reanimação, precisa ser coletado esse hemograma, outros exames, como função renal, função hepática, é, provas de lesão hepática também, tá? E aqui é feita uma reposição volêmica bem mais agressiva. Então, o paciente que já chega chocado na unidade, que então já chega como D, a gente não vai fazer 10 ml quilo hora, a gente já vai fazer 20 ml quilo, pode fazer até a cada 20 minutos. Então, é um paciente que a gente precisa fazer uma ressuscitação volêmica agressiva, um paciente que está chocado, tá? Esse paciente ele também vai ser transferido, mas nesse caso ele não vai para um leito de retaguarda, tá? Ele vai para um hospital de referência. Pode, se necessário, pode ser acionado o SAMU caso não consigam vaga, tá? É um paciente que às vezes evolui para intubação, é um paciente que às vezes precisa de manejos muito mais intensivos, tá? O paciente pode ter derrame pleural volumoso, então é um paciente bem grave, é um paciente que quando ele chega em D, ele tem uma taxa de letalidade muito mais alta, sangra mais, ele já está completamente mais desregulado, tá? Atenção aos cardiopatas dos pacientes com insuficiência renal, são pacientes que a gente tem que hidratar, mas a gente não pode hidratar muito rápido, porque se a gente hidrata muito rápido, a gente pode fazer uma iatrogenia, certo? Então, o paciente tem uma função renal muito elevada, ou uma insuficiência cardíaca considerável. Se a gente fizer um volume de soro muito rápido, esse paciente ele pode extravasar esse soro para o terceiro espaço e pode agravar um derrame pleural, agravar uma ascite, fazer um edema agudo de pulmão e a gente acaba levando o paciente a virar um paciente do grupo D por iatrogenia. Então, faça o volume, mas faça o volume mais. é, Faça 250, observa, faça 250, observa, vai avaliando o paciente mais de perto. São pacientes que são possivelmente é, mais fáceis de se agravar. Então, a hidratação precisa ser feita, mas ela pode ser feita mais lentamente para prevenir qualquer iatrogenia, tá?
Vamos lá. Esse slide aqui eu coloquei porque, assim, em teoria, na UPA, a gente não vai dar alta para o paciente C, certo? Pode ver que está ali amarelinho. São critérios de alta. Isso vai ser feito mais em ambiente hospitalar. Porém, se a gente acontecer de entrar em um colapso no sistema de saúde aqui, por aumento do casos, enfim, a gente precisa estar preparado para talvez ter que dar algumas altas, certo? Então, o paciente já está 48 horas na unidade, não tem febre a 24, estável hemodinamicamente a 48 horas, melhora visível do quadro, o hematócrito estável e normal, 24 horas, plaquetas em elevação, ele tem critérios de alta, então ele pode ser liberado. 48 horas de observação, galera. Preenchendo os critérios de alta, ele vai ser acompanhado como um grupo B. A nossa classificação da dengue, ela não diminui. Então, ele não vai ser um grupo B agora, não. Ele segue sendo um grupo C, mas agora ele vai ser acompanhado como um grupo B. É um grupo B que vai ter que ficar acompanhando de 24 em 24 horas no posto de saúde, esses exames, sabendo que ele tem mais potencial de evoluir para C novamente, certo? Mas esses são os critérios de alta, caso a gente precise em algum momento. Aqui eu deixei algumas calculadoras, alguns sites que a gente consegue classificar a dengue. Tu vai completando ali nos quadradinhos os sintomas do paciente, ele já te dá se é dengue C, se é dengue D, se é dengue B. Tu coloca o peso, eles calculam a hidratação. Porque a gente sabe que o atendimento da dengue é um atendimento que vai demandar um pouquinho mais de tempo. A nossa unidade, ela tem um fluxo aumentado de pacientes e a gente não pode demorar 1 hora em cada paciente, certo? Mas a gente tem que fazer a coisa do jeito certo. Então, eu vou disponibilizar para vocês um modelo de prontuário, para que tenha tudo no prontuário. Então, tem que ter os sinais, tem que ter a negativa dos sinais de alarme, tem que ter se foi feita a prova do laço ou não. Geralmente, a enfermagem já vai colocar isso desde a triagem, tá? É, tem que ter a classificação. Então, se vocês concordam com a classificação que foi feita na triagem, vocês têm que repetir a classificação ali no prontuário. Se teve algum sintoma novo, se o paciente referiu agora que está sangrando, que desmaiou hoje, vocês vão colocar a classificação conforme vocês entendem e justificar, tá? E a conduta de vocês, se foi hidratado, se foi prescrita hidratação para casa, tem que ter ali, porque é uma doença que está em alta vigilância. Então, se não estiver, a gente vai receber reclamações de que não foi escrito, que está orientado, a gente não sabe o que foi orientado, como que foi, se esse paciente está sendo bem manejado, entende? Então, tem que estar tudo no prontuário. E também para poder orientar a hidratação, a calculadora já sai ali quanto que ele tem que tomar de cada coisa por dia, daí é mais fácil para a gente poder agilizar isso. Também vou mandar um modelo de receita com antiemético, remédio para dor, para febre, soro para hidratação, as orientações, tudo para que vocês não falhem em orientar. A orientação ela tem que ser verbal, mas ela tem que ser por escrita também. O paciente às vezes está ali na tua frente, você vai falar um monte de coisa, ele vai chegar em casa, ele não vai lembrar, tá? Então isso é bem importante. Tá bom, meus queridos? Lembrando que os pacientes que vão fazer segmento no posto de saúde, eles precisam ter uma cartinha, nem que seja feito na prescrição ali de receituário, para que eles entreguem no posto, que o posto entenda que ele precisa fazer a avaliação ali no posto cada 24 horas, tá? Também vou deixar isso, vou enviar para vocês o modelinho, tá bom? E é isso, qualquer dúvida eu fico à disposição. A qualquer momento, qualquer horário, vocês podem entrar em contato comigo. Eu também não sei tudo. O que eu não souber, eu vou procurar saber para poder orientar vocês, tá bom? Fico então à disposição de vocês. Obrigada.